7 horas e 58 minutos, já voltamos com o nosso Folha no Ar. Você que nos acompanha aí pelo rádio 98,3, você que nos acompanha pela internet, no Face, YouTube, Instagram, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, é sempre uma honra e o nosso agradecimento a você pelo carinho e pela audiência. A gente recebe a cada dia, eu compartilho com você, Arnaldo, com a Luísa, com todos os... com a nossa equipe, com o Beto, com todos que nos acompanham, várias mensagens que a gente recebe, até no WhatsApp privado, parabenizando o programa, né, e sempre com conteúdo inteligente e produtivo, e que a sociedade, de uma forma geral, né, possa aproveitar. Então, voltamos no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Hoje o programa com o Alcimar Chagas, economista e professor da UENF. Tem aqui vários comentários aí lá no Face já também, parabenizando e né, dando bom dia aí ao professor Alcimar. E eu volto com você, meu caro Arnaldo Neto. Vamos lá, nesse bloco eu queria falar um pouco ainda do economista e deixar o professor para o último bloco. Tem perguntas ao professor da UENF lá no grupo do WhatsApp, pergunta do Raul, pergunta do Raul Palácio, reitor da UENF, o João Siqueira, do Comitê do Baixo Paraíba, também da UENF, enfim. Mas ainda falando sobre economia, Alcimar, a gente queria falar em relação... A gente falou no bloco anterior sobre royalties de petróleo, que teve uma arrecadação em alta, dentro de uma conjuntura internacional que você mesmo colocou, a alta do barril de petróleo, o câmbio, né, são todos fatores que influenciam no valor dos royalties, além da guerra na Ucrânia, sendo a Rússia o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Né, então tudo isso influenciou para essa conjuntura de recorde de arrecadação e a gente não sabe, é muito inconstante. E conversávamos até aqui nos bastidores. Existe uma questão muito intrigante, que é em relação a como aumentar a arrecadação sem aumentar a arrecadação própria do município, sem aumentar impostos. Nessa toada em relação a impostos, o país vive um momento diferente com a limitação do ICMS sobre os combustíveis. E aí eu queria ouvir a sua opinião, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma carga tributária altíssima, o ICMS na casa era 32% sobre os combustíveis e foi limitado a 18%. Para quem tem seu veículo, já foi abastecer, já começa a perceber a diferença, como disse Nogueira, está menos caro. Né? A gasolina chegou da casa dos R$8, beliscou ali a casa dos R$8, em alguns postos passou até da casa dos 8, e agora você encontra a 6, qual o valor que está na capa aí, Nogueira? 6,59, né? 6,59 já aqui em Campos, pode ter até um valor um pouquinho menor. É uma redução considerável. Agora, e o outro lado? Como que fica o governo do estado com essa perda e o governo federal tentando cobrir esse rombo nas contas públicas? Essa conta fecha em algum momento? Veja só, o estado do Rio de Janeiro, né, ele evoluiu bem, né, em termos de receita, de arrecadação, né? Tem superávit bastante consistente, né? E a tributação, não tenha dúvida, ela é muito pesada. Ela é muito pesada, né? Ela é responsável, ela tem um papel importante nos preços, essa que é a verdade. Então, eu diria que era o que todo mundo esperava. Uma coisa que eu estranho é o seguinte, as pessoas cobram. Quando acontece a decisão, aí vem muitas críticas, né? O governo tinha que fazer alguma coisa realmente. Porque eu não vejo, vamos dizer assim, como mudar, vamos dizer assim, a forma de correção desses preços. Não vejo. Eu insisto em dizer que a Petrobras não é uma empresa do governo, né? Ela tem investimentos privados, né? E ela precisa ter lucro. Se ela não tiver lucro, os investidores desaparecem, né? E ela pode ser inviabilizada tecnologicamente no futuro, né? Então precisa, na verdade. Entretanto, o governo se beneficia desses lucros. Se o governo se beneficia desses lucros, já que é acionista, então ele pode criar um cobertor para amortecer esse impacto interno. Porque, na verdade, o nosso
a nossa logística, né, vamos dizer assim, depende muito desses combustíveis, né, já que é transporte por estrada, né, rodoviário, depende muito disso, né? Então o governo tinha que fazer alguma coisa. Se é populista ou não, se vem nesse momento que tem eleição, enfim, está fazendo, entendeu? E o Estado do Rio de Janeiro tem como segurar isso realmente, eu imagino que tenha, tá vendo? E a população se beneficia, naturalmente. Agora, a população também precisa ter um certo cuidado, né? Cuidado em que sentido? Ontem, na segunda-feira, né, de manhã, já estava todo mundo nos postos atrás da gasolina barata, né? Eu acho que não é assim, você não pode fazer essa pressão. Não pode fazer essa pressão, entendeu? Eu sei que muita gente depende do carro para trabalhar, é evidente, né? Mas tem muitos que foram aos postos, né? Não precisava ir. Então, reduzir consumo é fundamental, sempre que possível, naturalmente, né? É preciso diminuir essa pressão de demanda. Quando você diminui a pressão de demanda, os preços tendem a cair também, entendeu? Essa é a questão. Então, eu acho que foi importante essa nova política dos combustíveis. Eu acho que foi importante. Agora, a gente vive um outro problema, inclusive de cunho social, que é impulsionado, digamos assim, pela essa alta inflação no país, na casa dos 2 dígitos, o que não acontecia desde antes do Plano Real, digamos, né? Digamos assim, não, acho que é fato mesmo. O Plano Real não teve inflação de 2 dígitos, né? Foi a primeira vez agora. E a inflação corrói qualquer poder de compra do brasileiro. Você lembrou bem, Elcimar, essa mudança no preço do ICMS interfere no nosso principal modal de logística, que é o rodoviário. E, em tese, o transporte dos alimentos fica mais barato e essa movimentação deveria ser em cadeia. A população pode esperar isso? Você acha que com essa baixa do preço dos combustíveis, em breve também o supermercado, o dinheiro vai poder render um pouquinho mais? É interessante, eu até escrevi um artigo agora há poucos dias sobre isso, pouco tempo, 3, 4 semanas, né? Aí eu perguntando até a moça lá, e o pessoal gostou do artigo? Não, o pessoal não gostou muito do artigo porque você foi muito otimista, né? O pessoal gosta de fogo, botar fogo no negócio, né? Eu dizia o seguinte, discutir essa questão da inflação no país, né? Você precisa pensar o todo. Precisa pensar o todo, né? O que está acontecendo no mundo, né? O que você falou. O aumento do combustível tem um papel fundamental, né? Crises que nós tivemos anteriormente, né? Internamente na questão da falta de chuva demais, né? Isso tem impacto bastante forte, né? Também os insumos que vêm de fora, da Rússia especialmente, que nós precisamos usar na agricultura para melhorar a nossa terra, né? Que a terra ficar mais produtiva. Tudo isso, né, tem impacto muito importante, né? A retração mesmo da produção em si, a redução, né, da oferta. Nós temos uma crise de oferta, essa que é a verdade. Então, tudo isso teve um impacto muito forte no aumento de preço. Entretanto, com a pandemia, a economia paralisou praticamente, entendeu? Então, estamos colhendo, na verdade, os reflexos desse processo, né? Agora, isso é cíclico. Você teve essa inflação elevada, especialmente no início do ano e tal. Hoje a situação já começa a abrandar um pouco, né? Os preços estão crescendo com uma velocidade menor, não é? Então, retração de preço é quase impossível. Não quer dizer que você acaba com a inflação hoje, né? Ele vai crescendo mais lentamente. E a expectativa é de que lá na frente um pouco mais, né, esse índice inflacionário ele diminua um pouco. Essa é a expectativa. Eu não sou tão pessimista como muita gente esperava. Vamos voltar à hiperinflação? Claro que não. É evidente que não. Nós temos impactos muito fortes, né, internacionalmente e domesticamente. Falar um pouco. Posso citar uma questão doméstica aqui? Desculpa, Arnaldo. E aí, para a gente entender no varejão aqui, no popular, na economia do dia a dia e no carrinho do supermercado. O óleo de soja era em média R$ 2,79, era R$ 2,90, né? E quando estava R$ 2,79 você corria para comprar, baixou. Ele disparou
chegamos a ter R$ 12 agora, no início do ano, né? 11 e pouco, 11. Voltou agora a 8,99, 8,79. Eu não vou falar lata de óleo, porque meus filhos quase me matam, porque lata de óleo é do nosso tempo, Alcimar. Não é do tempo. Eu vou falar, rapaz, vocês são geração Nutella. Aí eles ficam... eu não sei o que é, uma garrafa PET de óleo, eu não sei nem o óleo de soja. Então pronto, vamos lá. O que eu quero comparar é assim, tá, a gente estava comprando óleo de soja a R$3, passou a comprar 12, voltou para 9, mas não voltou para 3. Não. E o meu salário era 1.000, foi para 1.200, no grosso modo. Meu salário não foi para 3.000. Então o que eu quero dizer assim, como é que a gente consegue ter uma vida, uma qualidade de vida, ou pelo menos uma sobrevida com esse tipo de inflação? E o que Arnaldo falou, nem sonhar com retração, ou seja, isso não vai voltar a R$3 nunca mais. Realmente a gente tem outros problemas aí, né, como desemprego, nós temos redução salarial, né, tudo em função do próprio mercado, essa que é a verdade. A gente tem que voltar à pandemia, não adianta, tem que voltar à pandemia. Com a pandemia, a economia foi paralisada, essa que é a verdade. Tem um detalhe ainda, com a necessidade do governo, né, transferir recurso para as camadas, enfim, menos favorecidas, etc., etc., você cria, né, recursos na economia, tá certo? E você tem uma retração da oferta na produção de bens. Tá certo? Isso já é um desequilíbrio, já aumenta preço. Isso já aumenta preço. Tá certo? E aí, quer dizer, nós estamos numa fase de busca de evolução, né, do emprego, mas é muito lento. Quer dizer, a pandemia iniciou em 2000, né? Em 2001, exatamente também teve, né? 2020 e 2021, né? A vacinação veio, né, com muito sucesso. Hoje a gente tem um quadro bem diferente, entendeu? Mas a economia não recupera a sua retração, né, rapidamente. Isso demora. Você imagina, até uma empresa abrir, investir, voltar a investir, contratar, capacitar ou não. Quer dizer, você tem muitos fatores envolvidos aí, e o reflexo disso é exatamente a desigualdade, o desemprego, pessoas vivendo mal, como a gente observa aí, né? E você não vai resolver isso rapidamente. Quer dizer, aí a gente tem que pensar no papel da política local mesmo, regional. A gente também está muito focado em Brasília e esquece da nossa região, do papel da nossa gestão pública local, né, regional. O que nós estamos fazendo para minorar esse problema também? Não adianta aqui, né? Isso não vai vir de cima para baixo da forma que nós esperamos. Essa questão da economia, né, infelizmente, foi um mal necessário aquele momento de auge da pandemia no mundo inteiro, né? Uhum. E agora sim, o que mais foi atingido na pandemia? Setores: saúde, uhum, educação, com o atraso, sobretudo, da criança de alfabetização. Ontem falávamos sobre isso. Ontem não, foi essa semana falávamos sobre isso. A criança que foi alfabetizada nesse período, a perda que nós tivemos na educação. Verdade. E vamos colher isso no futuro. Com essas crianças lá na frente, já temos um número altíssimo de analfabetos funcionais e a tendência é de repetirmos isso, infelizmente, do meu ponto de vista. Não estou falando como técnico, não. Uhum. Até porque não sou. Né? É porque a gente acompanha um pouquinho de noticiário. Mas, enfim. E a economia, claro, que sofreu muito aí, que parou durante um tempo devido ao desconhecido dessa pandemia. Mas, professor, tem algumas perguntas aqui do grupo. Vou deixar o próximo bloco. Tem algumas perguntas aqui na nossa transmissão. Vou começar com uma aqui do Carlos Augusto Souto de Alencar. Depois, Nogueira, se você traz para a gente a do Edmundo Siqueira, que está aí no Facebook também. O Carlos Augusto Souto de Alencar. Caro confrade Alcimar Ribeiro, equipe da Folha, bom dia. Confrade, o tripé macroeconômico foi fundamental para o sucesso do Plano Real. Ele hoje está mantido? O superávit primário, principalmente. Uhum. Perfeito. Eu diria que eu insisto em dizer o seguinte, Carlos Augusto, meu amigo, bom dia. Eu insisto em dizer o seguinte, a política macroeconômica ela é fundamental, né? Ela é fundamental
para a solução dos problemas econômicos, né, do país, mas ela acaba sendo dirigida, né, para setores específicos, né, e para regiões determinadas. Elas não chegam com a mesma força em todas as regiões, né? Imagine uma política de câmbio, por exemplo, né? Ela vai atingir quem? Uma política que facilita a exportação. Vai atingir todo mundo, todo o território nacional? Não. Vai atingir aqueles estados que exportam, São Paulo, Centro-Oeste, enfim, né? Os outros não. Então, não estou dizendo com isso que ela não serve para nada, ela é importante. Mas nós precisamos, né, territorialmente, nos fortalecermos para obter os benefícios dessas políticas macroeconômicas. Se nós não estivermos fortalecidos, né, os reflexos dificilmente nos atingirão. Eu quero dizer o seguinte: as regiões, os territórios precisam se organizar, se fortalecer, tentar pensar em projetos, né, de cunho territorial e não municipal, de cunho territorial, né, e buscar, aí sim eu diria que buscar alguns elementos que são fundamentais, como o conhecimento das universidades, né, como a participação forte dos governos locais e regionais, né. Aí eu diria que essa integração da universidade, da atividade produtiva, o governo com comprometimento pode ajudar a se beneficiar dessas, vamos dizer assim, desses elementos que vêm de cima para baixo que você não tem controle, como de fomentar negócios internamente mesmo. Eu acho que esse é o caminho. Pensar somente na política macroeconômica como alternativa, eu acho que ela tem limitações. Professor, tem uma pergunta aqui no Face, como o Arnaldo disse, do Edmundo Siqueira, que esteve conosco aqui essa semana para falar sobre a questão da cultura, principalmente da reforma lá do solar do colégio, que está emperrada lá com essa burocracia toda aí. Ele diz aqui: bom dia, professor, o déficit corrente do Brasil estaria na casa dos 100 bilhões de reais e o Senado aprovou uma PEC que permite a Bolsonaro furar o teto com um plus de 45 bilhões em gastos sociais a 3 meses das eleições. O social é um investimento essencial, mas a inflação destruirá qualquer dessas ações? Bom dia, Edmundo. Obrigado pela pergunta. Realmente é o que eu falei anteriormente em relação a gastos públicos, né? Muito foi cobrado anteriormente, né, em períodos anteriores, o gasto governamental, né? Muito foi cobrado realmente, e se falava muito, né, da teoria keynesiana, e que tem estudos atuais que realmente a teoria quantitativa da moeda estaria furada e que o Estado tem essa responsabilidade de gastar realmente. Eu não concordo com isso, entendeu? Eu acho que os gastos, primeiro que gastos de forma generalizada, né, sempre me apavora, né? Eu acho que você tem que pensar em gasto e qualidade do gasto, né? Senão não funciona, né? Agora, realmente furar teto de gasto, tudo isso é sempre uma preocupação. É uma preocupação, e gastos também em períodos de eleição, né, também é uma outra preocupação, muita preocupação realmente. E isso aciona, alimenta a inflação, não tenha dúvida. Alimenta a inflação, sim. Qual a sua opinião em relação à política econômica do país hoje? O que foi adotado com o governo Bolsonaro, mas sobretudo com o seu posto Ipiranga, como ele mesmo apelidou, desde 2018, a condição do Guedes na questão econômica. É uma outra questão, né, que eu vejo que existe uma discussão muito polarizada, né? Enfim, dos adeptos da esquerda, da direita, tal, né? Eu ignoro essa visão, entendeu? Eu diria o seguinte: qualquer um que estivesse hoje no governo, né, teria essas mesmas dificuldades. A gente precisa entender o seguinte: olha, em 2019, antes da pandemia, nós já tínhamos
problemas mais sérios, né? Em relação à baixa produtividade da safra agrícola, nós tínhamos dificuldades em relação vamos dizer assim, às dificuldades que vinham de fora, né? Que a China, por exemplo, já brigava com os Estados Unidos por questões comerciais e afetava o Brasil. Já tinha um monte de problema, né? Isso em 2019. Com a pandemia, quer dizer, o mundo inteiro ficou de pernas para o alto, né? Enfim, e depois da pandemia, veio guerra, essa coisa toda. Quer dizer, se nós levarmos em consideração toda essa conjuntura, né, eu diria que essas dificuldades que nós temos hoje, né, elas seriam as mesmas quem estivesse no poder. É impossível você fazer mágica, não dá para fazer mágica, né? Agora, eu não nego que eu gosto de algumas posições, né, como essa preocupação com gastos, eu gosto dessa preocupação, né? E também eu acho que a política de combate à pandemia, muitas vezes criticada fortemente por muita gente, acho que foi feito o que tinha que fazer realmente, entendeu? Agora, a gente precisa considerar também que os estados, né, com a independência que tem os municípios, têm um papel muito forte, né, na resolução dos problemas do país. Não é só Brasília. Não pode ficar na dependência de Brasília. Eu não vou falar que vou discordar do senhor de forma nenhuma. Da opinião, sim. Eu vou tomar a liberdade de discordar um pouco. Sim. Com relação assim, à questão, de fato, há preocupação com gasto, mas não há nenhuma cumprimento da preocupação, porque eles furam o teto de gasto todo instante. Essa PEC Kamikaze, por exemplo, aí chamada Kamikaze, é muito complicado, é o que o Edmundo disse, mas, por outro lado, é para socorrer a população. Coincidentemente, ou não, como diz o Arnaldo, na véspera da eleição. E eu só discordo na questão da pandemia, que o líder do país, no caso, não o líder mas o líder do país é o Bolsonaro. Na pandemia, ele quis usar a cloroquina, a vacina. Tanto é que tinha e-mail lá, que ele não era só isso, mas acho assim, que mesmo aquilo que o senhor falou, qualquer um enfrentaria essa dificuldade, como o mundo inteiro está enfrentando. Agora, não acha que se a gente tivesse adotado, por exemplo, aquela coisa de mais rigor no controle da pandemia do próprio presidente, não seria mais fácil a gente vencer? Já está passando por isso há mais tempo, que o senhor disse, vai levar tempo. A gente não já estaria com um pouco mais, um passo à frente, se fosse, por exemplo, adotada a vacina logo que recebeu-se a proposta e que outros países já estavam vacinando? Olha só, primeiro quero dizer que eu não concordo com as loucuras do Bolsonaro, né? Eu acho, deixando de lado as loucuras bolsonarianas, né? Evidente, claro. Se você olhar hoje essa questão da vacinação no mundo, você vê que o Brasil está muito bem, entendeu? E aí eu chamo a atenção para o seguinte, você viu os estragos que foram feitos nos estados? Corrupção, barbaridades, lá mesmo no norte do país, que eles fizeram. Aqui no Rio de Janeiro. Teve então, governador caçado. Exatamente. Então a gente precisa considerar tudo isso. Essa que é a verdade. Nesse conjunto de loucuras, chegamos ao ponto que nós estamos hoje. Estamos aqui sem máscara, vamos dizer, hoje estamos aí produzindo quase 70, 80 mil casos por dia de contaminação. Voltou a subir. Né, a Covid, mas nós estamos mais tranquilos, trabalhando. Por quê? Por conta da vacinação. Hoje o Brasil ocupa, vamos dizer assim, no cenário mundial, né, um ponto de relevância no que diz respeito à vacinação, não tenha dúvida. Né? O SUS é campeão. Sim, sim. E sabe quem falava aqui e sempre falou? Logo assim que surgiu a vacina, foi o vice-prefeito de Campos, que é do setor de saúde também, o doutor Frederico, sim, da agricultura mais do Hospital Plantador de Cana. Ele sempre falou, gente, nossa equipe de vacinação é maravilhosa, independente do Brasil. Ele falava da de Campos, e de fato foi maravilhosa, é maravilhosa. Você vai aí em vários turnos, inclusive durante a noite tem plantão do pessoal vacinando e, né,
Mas o Plano Nacional de Imunização sempre funcionou muito bem, né? Sempre. Fora os questionamentos atuais em relação à vacina, uma coisa que surgiu ganhou muita força agora. E é engraçado, né? Só fazendo uma dentro da nossa entrevista aqui, é economia. Mas só que é engraçado. Morre uma pessoa não vacinada de qualquer faixa etária, morreu porque, naturalmente, as pessoas morrem. Morre um vacinado por causa da vacina, né? A pessoa pode sofrer um acidente, mas deve ter sido por causa da vacina. Enfim, Deus que me perdoe, mas é o que a gente vê algumas vezes. Mas agora, para a gente só fechar esse bloco em relação à questão da política econômica nacional, foi o que você falou, não vai resolver de uma hora para outra. Estamos em ano eleitoral, e ano eleitoral também sempre traz uma tensão para esse Deus invisível aí que é o mercado, né? Mediante as pesquisas, caminhamos para uma polarização Lula-Bolsonaro, um ex-presidente e o atual presidente, com uma certa vantagem, segundo as pesquisas, para o ex-presidente Lula. Na sua opinião, esses candidatos já começam a sinalizar qual seria a política econômica deles para o futuro? E depois de uma PEC como essa aí, que vai furar o teto de gastos, vai trazer alguns benefícios não só para as camadas sociais, mas também tem auxílio aí para motoristas, com auxílio do diesel, enfim, alguns programas para tentar controlar um pouco essa inflação. Quanto isso vai impactar também no próximo governo, independentemente de quem seja o presidente eleito? Impacto vai ter, realmente, né? E que negócio, o que a gente está assistindo hoje, né, é uma prática, né? Infelizmente, é uma prática, né? Quem está no poder acaba se aproveitando da situação, né? Isso não é o governo atual, todos eles fazem isso, né? Todos que querem chegar criticam isso, né? Parece. Exatamente. Eu acho isso é uma prática, enfim. E tem impactos, né? Tem impacto no futuro, né? Tem impacto no futuro porque, na verdade, o país tem problemas estruturais, né? Você vê a indústria mesmo, nós vivemos um problema de desindustrialização muito forte, né? Isso é sério, essa história de que vivemos na era do serviço e tal, isso aí eu tenho um pouco de dúvida, porque para mim serviços, né, ele passa a ser relevante para o desenvolvimento do país quando são serviços de base tecnológica, com remunerações, né, mais avançadas, aí sim, como a Índia, por exemplo, né? Então, quer dizer, isso tem impactos, né? Porque nós carecemos de investimentos, né, de longo prazo, estruturais, para transformar esse país, né? E também não é uma deficiência somente do governo atual, é uma deficiência que vem se arrastando, né? Agora, eu tenho muito medo, não vou negar, agora uma visão pessoal, eu tenho muito medo do que se diz aí, de esquerda, pelas experiências que a gente observa ao longo do tempo, entendeu? Enfim, de tentar solucionar as questões graves do país, né? A partir de políticas populistas, né? Eu acho que a política populista em excesso ela é bastante danosa para o país, né? E a gente tem experiências passadas, tem muitas experiências passadas. Né? Eu só colocaria assim, no momento agora também não estamos com uma onda de políticas populistas também. De direita. Mas eu digo, quer dizer, a outra visão parece que ela é permanente, quer dizer, atua permanentemente com essa visão, entendeu? O Brasil é visto talvez desde a ditadura Vargas, muita gente não gosta de falar de ditadura, mas foi uma ditadura, né? Desde a ditadura Vargas, o Brasil é o país do futuro, o país que vai desenvolver, que vai se industrializar. Isso também ocorreu nesse processo de nacionalização, de desenvolvimento nacional no período da ditadura, outra ditadura que não gostam, que chama o quê? É uma ditadura de esquerda ou ditadura de direita? Nossa ditadura militar, período ali do regime de 64 a 85, assim como Vargas foi uma ditadura de esquerda, né? Nós tivemos uma ditadura de direita com os militares, também teve um boom do desenvolvimento. Né? Mas o Brasil sempre é o país do futuro. Esse futuro chega? Eu sou muito otimista, sabe? Eu continuo sendo otimista ainda, mas eu insisto que o Brasil, a gente deve pensar em seus territórios, né? Em seus territórios. E cada território precisa pensar, né, vamos dizer assim, endogenamente, né? Sem deixar de observar o que está fora, evidentemente. Mas se você não olhar endogenicamente, interagir com o que vem de fora,
você vai ficar sempre discutindo essa possibilidade de mudanças a partir do governo federal, né? Eu acho que esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Se você olhar para o Nordeste hoje, por exemplo, você vê coisas fantásticas, coisas maravilhosas que vêm acontecendo em função exatamente desse olhar endógeno, entendeu? Não é abandonar o que vem de fora, mas é concentrar também no que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Qual é a minha contribuição aqui nesse território que eu vivo, né? Se eu simplesmente deixar por conta do governo federal, dificilmente, ou vai demorar bastante, eu acredito que vai demorar bastante uma solução razoável para o nosso país. Falando em políticas populistas, Campos tem um caso clássico, né? Foi na eleição de 2016, Chequinho, né? Então, assim, que aumentou assustadoramente o número de pessoas cadastradas no programa Cheque Cidadão. Isso gerou uma série de problemas de afastamento, de cassação de vereadores e tudo mais. Mas vale lembrar que as provas da Operação Chequinho foram anuladas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, 8 anos depois, né? Não, 6 anos depois, 2016, 6 anos depois, foram anuladas as provas devido à falta de perícia. É uma decisão muito... inclusive uma decisão que foi revista ali no dia, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Só para deixar claro o registro e também para deixar claro que você tem razão, que é perceptível a qualquer um que houve um acréscimo. Assim como o Alcimar estava falando no primeiro bloco, do número de contratações em prefeituras, porque esse ano não é ano eleitoral para os municípios, mas há interesses também. Interesses também. Por parte de 2 em 2 anos não tem interesse, né, eleitoral, é incrível. Não, e também é aquela história, aconteceu e os políticos perderam o mandato, o tempo não volta mais. Né? Perdeu, acabou. Se as provas foram anuladas, daqui para frente tudo muda, mas, né? Enfim, e é aquilo que você falou. O número cresceu e cresceu mesmo e ficou escancarado. Agora, é aquela história, a gente tem outras situações agora, mas a gente vive nesse, você usou um termo aí, Arnaldo, nesse loop, vai, volta, e a gente escolhe políticos, né, que a gente já conhece e fica lá, volta, aí entra Bolsonaro, aí volta volta outro, mas são os mesmos. Você delega e não participa, sabe? Você delega, é igual condomínio, você delega, não é, a alguém e não participa. Olha, com você agora, hein, tá certo? É preciso mudar essa visão. Condomínio é uma boa comparação, né? Você vive reclamando, mas não... O cara você delegou para um sujeito e não acompanha, não se interessa, não participa, não se organiza com seus colegas. É exatamente isso. Essa mentalidade é que precisa acabar. É tipo zagueirão, como diz o menino, zagueiro, não mas comodivão, o respeito aqui, que o nosso pé de ferro aqui eu respeito o pai dele também. Mas assim, é bola pro mato, que o jogo é de campo. E é bola pra frente, você rifa a bola pra frente, você vira aí, amigo, faz o seu gol aí. Não, mas o Alcimar... a comparação dele é ótima. Perfeita, é condomínio, vamos pegar no micro pra você ver o macro, né? É a mesma coisa. Volta e meia, não vou falar mal de todo mundo que está à frente do condomínio, não, porque tem gente boa também, né? Mas assim, a pessoa vive reclamando, aí quando a pessoa vem reclamar comigo do condomínio, eu falo, mas você participa da reunião, você tem predisposição para ser o próximo a assumir o condomínio? Não, deixa isso para lá. Então, aí não tem muito... Você vai nos conselhos municipais, conselho municipal, né? O conselho é um instrumento fundamental para que haja essa participação. Os conselhos são aparelhados, né? Vamos ser sinceros. Mas é porque deixam, né? Que a população deixa que aparelhado, você quer dizer amarrado, né? Porque a estrutura do município entra com essas cadeiras que são pertinentes, mas acabam sendo... Até o legislativo quer dizer, quanto mais o conselho. Então, quer dizer, então não dá para ficar esperando que o governo federal resolva todos os problemas do país com a política macroeconômica. Entendeu? Essa é a questão. Bom, são 8h32, assim como eu, o Arnaldo também, não diferente do Beto. Tem vários ouvintes aqui, o professor, registrando um abraço ao senhor. Tem o professor Renato Batista, quer que o senhor fale lá um pouco sobre Carapebus, né? Tá aqui, o Raul Palácio, bom dia, bom ter o Alcimar aí no programa, Sandra Maria,
mais uma série de fãs aqui que o senhor tem. Olha, não sabia. Né? Sempre bom. Enes Pinto. É isso mesmo? Esse é de João da Barra. Eu tenho bastante cuidado com esse negócio. Tem uma turma que troca o nome aí, quebra o locutor. Enes, inclusive, está. Enes figura como pré-candidato a deputado federal, aguardando as convenções partidárias para definições, né? Enes é conterrâneo nosso lá de João da Barra, um artista brilhante. Né? Enes fez. Qual a área dele? Artista plástico. Ele fez inclusive. Alegorias de Salgueiro, ele com o Tiago, que hoje é Tiago Araújo, conhecido como Tiago Tatu, que hoje é subsecretário de Turismo em São João da Barra, mas ele e o Tiago são artistas renomados e tiveram a oportunidade, inclusive, do Carnaval Carioca. Fizeram, eu não lembro, acho que foi no ano que o Salgueiro trouxe Xangô como enredo. Se a gente estiver ouvindo ainda, ele pode me corrigir se estiver equivocado. Mas o Abre Alas foi feito por são joanenses, Enes e Tiago. Que ótimo, tá vendo? E para os fãs aí do professor Alcimar Chagas, e para quem está conhecendo hoje, aproveite aí para adquirir o livro. Um jabá, tá, professor? A Economia Fluminense. Está vendo aonde, professor? Tem ao Livro Verde ou só virtual? Só nos sites? Não tem. Isso ficou no Rio só mesmo. Só. Eu tenho lá em casa. Ou então pode falar com a gente aqui que a gente agencia aí a venda, mas não é para ganhar nada não, é para vender. 15%. Não, abaixo de 20% não tem nem conversa. 50% é o que querem lá. O senhor tá igual Bacelar comigo, rapaz? Só quer me dar... Aqui, vamos tocar direto até... Não, deixa eu fazer um intervalo, rapidinho que a gente toma mais um café. Caramba. E volta aqui com o professor Alcimar, com essa aula de economia ainda no programa. São 8h35, voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina.